Meus queridos irmãos, eu ouvi o presbítero Marcos ali, eu falei, bem, eu ia pregar, mas como o senhor chegou, fique à vontade. Ele disse, não, eu fiquei sabendo que você ia pregar, por isso que eu vim. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, dos versos 5 ao 14, tá? Primeira Pedro, capítulo 5, dos versos 5 ao 14. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós os outros é fiel, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente seu filho Marcos. Saudai-vos uns com os outros com ósculo de amor. Paz a todos que vos achais em Cristo. Meus irmãos, certa feita eu preguei em uma igreja de manhã e de noite. Me convidaram para pregar, preguei, levei uma palavra de manhã e uma palavra à noite. Em um culto eu preguei em Provérbios 6, sobre a questão lá do que levantar contenda, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina, E no outro culto eu preguei sobre Filipenses, preguei em Filipenses sobre Evódia e Síntica, aquelas irmãs que estavam brigadas ali, estavam tendo problema de relacionamentos, Quando eu terminei de pregar, alguns irmãos vieram falar comigo e dizendo, muito bom, irmão, sua palavra. Nós estávamos passando por esse problema aqui mesmo nessa igreja. E aí, algum tempo depois, eu encontro um irmão que já foi daquela igreja, que já tinha sido daquela igreja. E eu conto toda a história, conto as pregações, algumas coisas que eu falei no púlpito. E ele disse, irmão, ninguém te falou nada não? Ninguém passou um fio para você, um telefone para falar sobre o problema que aquela igreja estava passando? Eu falei, não, irmão, ninguém me falou nada. Eu falei, meu irmão, tem 2 irmãs, a esposa do pastor e do presbítero, que estão brigadas ali naquela igreja. Então, Deus lhe usou poderosamente para falar ao coração daquela igreja. Então, é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar hoje, sobre relacionamento. Trazendo o tema da pregação, referente à questão do tema, referente à questão do que nós vamos meditar hoje, eu vou trazer baseado no tema melhorando os relacionamentos na graça de Deus. O tema de hoje é melhorando os relacionamentos na graça de Deus. Nós estamos aqui diante da epístola de Pedro, que ele escreveu, meus irmãos, aos crentes da Ásia Menor, naquelas províncias que eram dominadas ali pelo Império Romano. E ele escreveu a esses crentes da Ásia Menor com o objetivo de estimulá-los
eles estavam passando por duras e cruéis perseguições. Então, Pedro escreve aos crentes da Ásia Menor para alegrá-los, para confortá-los, para mostrar para eles que mesmo em meio às duras perseguições, Deus ainda estava com eles e jamais iria abandoná-los. Uns dizem que essa carta ela foi escrita antes mesmo da perseguição implacável de Nero, que ele teve, né, com aquelas pessoas. Outros dizem que a epístola foi escrita na época do incêndio que houve, né? Mas o fato é que esses irmãos estavam passando por duras perseguições, né, do implacável, cruel e impiedoso Nero, que inclusive matou o nosso irmão Paulo decapitado. Foi no reinado dele, no império dele. Então, Pedro escreve essa epístola com esse objetivo, de trazer uma palavra de alegria, de conforto aos irmãos. E as verdades fundamentais dessa epístola, listei aqui 3, né? A primeira verdade fundamental dessa epístola é que o cristão tem o maravilhoso privilégio de ver a grande salvação de Deus em Cristo. Você que é salvo, meu irmão, você que teve sua vida transformada pelo poder do Evangelho, você é privilegiado. Porque Deus fez algo na sua vida que nada e nem ninguém poderia fazer. A salvação ela é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano perverso e pecador como eu e você. Por isso, agradeça a Deus, se sinta privilegiado, porque Ele amou você desde os tempos eternos e Ele escolheu para isso. Segunda verdade fundamental, os cristãos devem ser santos, amar profundamente uns aos outros e consagrarem-se a Deus sempre. Amor, né? Nós precisamos amar os nossos irmãos de todo o nosso coração. Terceira verdade fundamental, que os relacionamentos dentro e fora da igreja devem ser mantidos de acordo com os padrões de Cristo e não de acordo com os padrões do mundo. O padrão de Cristo é dar a outra face, né? O padrão de Cristo é orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Esse é o padrão de Cristo. O padrão do mundo não, o padrão do mundo é pagar na mesma moeda, é se vingar, é querer humilhar a pessoa até ver ela no fundo do poço. Esse é o padrão mundano. Mas os nossos relacionamentos, nós que somos servos de Cristo, os nossos relacionamentos, tanto dentro quanto fora da igreja, devem ser de acordo com os padrões de Cristo, de acordo com os padrões que a Escritura nos ensina. Então, passando aqui, depois dessa breve introdução, vamos para o texto. No verso 5, ele vai dizer assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sino tratam uns para com os outros, cingivos de todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede graça. Você vê que nos versículos anteriores, Pedro ele traz uma palavra aos presbíteros, aos líderes da igreja, né? Só que agora, depois de exortar especificamente os líderes da igreja, Pedro passa a exortar especificamente os jovens. Os jovens precisam, meus irmãos, respeitar os mais velhos. Precisam respeitar os mais velhos. Precisam ser humildes a ponto de aprender com eles. Eu acho muito interessante uma definição que tem no nosso Catecismo Maior, na pergunta de número 124, que vai dizer assim: nós somos uma igreja confessional e nós temos os nossos símbolos de fé. Os 3 principais, né? Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo. E no Catecismo Maior, na pergunta 124, ele vai dizer assim, olha só como é interessante mesmo isso aqui. O que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também a todos os superiores em idade e dons, e especialmente a todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, note, né, que aqui na nosso Catecismo Maior, essa palavra pai e mãe, ela tem uma abrangência maior, ela fala dos mais velhos. Então, os jovens, eles precisam respeitar os mais velhos. Nós vivemos em uma geração, irmãos, que infelizmente hoje você vê aí muitos jovens não respeitam mais nem os pais, quanto mais os mais velhos, quanto mais aqueles que estão fora do contexto familiar.
Os jovens precisam se submeter aos irmãos mais velhos na igreja. Precisam ter humildade para aprender com os mais velhos. Desacatar e respeitar os mais velhos não é uma atitude digna de um jovem cristão. Então, jovem cristão, você tem que fazer a diferença em meio a essa geração que tem por aí. Meus irmãos, dá dó, é revoltante a gente ver hoje essa nova geração que está vindo. Não respeita os pais, não respeitam os mais velhos. E você que é um jovem cristão, você precisa fazer a diferença. A Bíblia toda em si, o livro de Provérbios vai ensinar, vai mostrar como os jovens de fato devem respeitar os mais velhos, devem ter essa submissão, devem se sujeitar às autoridades dos mais velhos. Só a misericórdia de Deus, meus irmãos, para essa geração de hoje. Não respeita, não quer aprender. Eu estava conversando hoje, estávamos tomando café, hoje de manhã em família, e meu filho me contou uma história, o mais velho, o Isaac, e aí eu falei para ele, meu filho, sobre casamento, né, alguma coisa sobre casamento. E eu falei para ele, meu filho, eu tenho que orar muito, eu e sua mãe, a gente tem que orar muito, para que Deus lhe dê uma esposa abençoada para você, Benjamin, porque a geração que tem hoje, misericórdia, né? Falo tanto para os meninos quanto para as meninas, porque hoje encontrar um jovem, um homem de verdade que queira firmar um compromisso, que queira de fato suar sangue, né? Sangrar pela sua família, assumir um compromisso, hoje em dia é muito difícil. Essa geração de hoje, só misericórdia. Mas você que é um jovem cristão, seus pais são crentes, lhe ensinam, lhe instruem no caminho da verdade, vocês precisam de fato respeitar os mais velhos. Respeitar os pais, respeitar a liderança da igreja, porque como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, desrespeitar os mais velhos não é atitude digna de um jovem cristão. Amém? Até o verso 7, verso 6, ele vai dizer assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Verso número 7, ele vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Depois de falar especificamente aos presbíteros e aos jovens, Pedro volta a sua atenção agora para toda a igreja. Agora ele faz 3 abordagens acerca dos nossos relacionamentos. Desse verso do 5b até o 7, ele se volta para toda a igreja e ele faz 3 abordagens em relação aos nossos relacionamentos. 3 abordagens. O primeiro, o nosso relacionamento com os irmãos. Tá no verso 5b. Pedro dá uma ordem e em seguida oferece a razão dupla pela qual os cristãos devem cumpri-la. Eles devem cingir de humildade, porque os cristãos, né, devem cingir-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra cingir-se, meus irmãos, no original grego, ela tem um significado de vestir um avental mesmo. Vestir um avental, né? Eu já vesti avental trabalhando na indústria, né, lá em Manaus, quando eu trabalhava, para se proteger de sujar a farda, né? Algumas irmãs do lar, elas usam, né, para não deixar a roupa sujar, né, de alguma coisa. Então, cingir aqui é vestir o avental, é se proteger de algo. E aqui, necessariamente, é se proteger do quê? Da soberba. Nós precisamos ser humildes. Precisamos tratar os nossos irmãos com devido respeito. Precisamos vestir o avental de fato para nos proteger da soberba, porque Deus, ele resiste aos soberbos. Ele pesa a mão contra aqueles orgulhosos, olhos altivos, aquelas pessoas arrogantes que se acham muita coisa. Precisamos nos cingir, meus irmãos, de humildade, vestir o avental mesmo para nos proteger da soberba. Precisamos ser humildes. Humildade é algo que o Senhor Jesus mesmo disse, meus irmãos, eu sou manso e humilde. Lá na bem-aventurança, lá de Mateus 5, nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é humildade, fala de humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito. Sabe por quê que é a primeira, meus irmãos? Porque se você não tiver humildade,
acima de tudo, você não pode ter aquelas outras bem-aventuranças que vêm logo seguinte. Nosso coração, ele é orgulhoso, meus irmãos, ele é duro. Basta um elogiozinho sequer, que a gente já quer se achar a quarta pessoa da Trindade. O orgulho quer tomar conta de nós. Mas nós precisamos, de fato, vigiar com relação a isso e cingir-se de humildade, para que nossos relacionamentos com os nossos irmãos possam melhorar significativamente na graça de Deus. O teólogo Wisber, ele diz que Deus ele resiste ao soberbo porque ele odeia o pecado do orgulho. Deus odeia o pecado do orgulho, meus irmãos. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Foi o orgulho que instigou Eva a comer do fruto proibido. Então o orgulho é algo sério. É algo que de fato nós precisamos vigiar bastante para que isso esteja bem longe de nós. E que a cada dia Deus nos dê graça para que nós possamos nos cingir de humildade, para que nosso relacionamento com os nossos irmãos possa melhorar a cada dia. Então aqui ele aborda faz três abordagens acerca dos nossos relacionamentos, né? Dos versos 5b ao 7, o relacionamento com os irmãos. Verso 6, aqui ele vai falar do nosso relacionamento com Deus, tá? Primeiramente o relacionamento com os irmãos, agora ele vai falar do nosso relacionamento com Deus. Verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Depois de falar sobre humildade no plano horizontal, Pedro menciona a necessidade da humildade no plano vertical, tá? Primeiro ele fala do horizontal, irmão para com irmão, agora ele vai falar do plano vertical, de nosso relacionamento para com Deus. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados por Ele, mas os que se exaltam serão humilhados. Jesus ilustrou esse princípio perfeitamente com a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18. Eu acho que vocês lembram dessa parábola, né? Estavam ali, o publicano e o fariseu. O fariseu foi orar, ó Senhor, eu não sou como esse, eu dou o dízimo, eu sou aquilo outro. Se exaltando, né? Se vangloriando diante de Deus. Por outro lado, você vê o publicano que nem mesmo ousava olhar para os céus. Batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Então você nota a diferença, meus irmãos, entre um e outro. Então nós precisamos nos humilhar diante da mão poderosa do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Nós possamos ser como aquele publicano, reconhecer a nossa indignidade, reconhecer de fato quem somos, que somos pecadores e carecemos da graça de Deus todos os dias de nossas vidas. E ao orar todos os dias ao Senhor nosso Deus, possamos dizer, ser propício a nós, pecadores, porque nós não merecemos uma porção sequer da Tua graça, mas mesmo assim, o Senhor resolveu nos abençoar. Wisber, ele diz que no sentido em que a chave para a compreensão dessa passagem, para entendermos melhor, a chave principal para entendermos melhor essa passagem, ela está na expressão em tempo oportuno. Por quê? Porque Deus nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Então não adianta a gente querer colocar a carroça na frente dos bois, não adianta a gente querer correr. Deus, Ele não vai exaltar ninguém até que aquela pessoa esteja pronta. E o que nós temos que fazer? Nos humilhar cada vez mais diante da presença dEle, para que no tempo dEle, em tempo oportuno, Ele nos exalte. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Primeiro as dificuldades aqui na terra, depois o céu. Que em tempo oportuno Ele nos exalte para a glória dEle. Então, as três abordagens: o primeiro, relacionamento com os irmãos. Segundo, relacionamento com Deus. O terceiro, relacionamento conosco mesmo. Tá? Relacionamento com nós mesmos. Verso 7, ele vai dizer assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
A palavra grega aqui para ansiedade, meus irmãos, ela significa estrangulamento. Ansiedade é algo muito sério, meus irmãos, é a doença do século 21. Os hospitais, você vai lá, nos hospitais, muitas pessoas que estão lá é problema de ansiedade. Ansiedade é o estrangulamento. Ansiedade, já dizia o homem de Deus, ansiedade você tira os seus olhos de Deus e começa a colocar nos seus problemas. Aí pronto, aí vem a ansiedade. Vem as preocupações. E aí a gente acaba muitas das vezes ficando doente. Doente emocionalmente, doente espiritualmente, porque a gente deixa a ansiedade tomar conta do nosso coração. A palavra ansiedade não significa estrangulamento. Ansiedade é sufocar, apertar o pescoço, estrangular. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela já tem, a Escritura ela tem uma palavra para nós diante disso. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não devemos andar ansiosos e chegar diante de Deus e mostrar, falar, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos problemas. É interessante porque essa palavra lancem aqui no grego fica implícito que é lançar. Essa palavra lancem, aqui no grego, fica implícito que lançar é o único ato que exige o esforço no sentido de arremessar alguma coisa para longe de nós. Então lançar é arremessar mesmo. Arremessa diante de Deus os teus problemas, porque Ele é poderoso para resolver um por um. Joga mesmo. Arremessa. Senhor, eu não estou aguentando mais. Lancem sobre Ele, arremessem sobre Ele a ansiedade de vocês. Porque a ansiedade é algo sério, meus irmãos, é algo que adoece. É algo que vai gerando outras doenças. Por isso você precisa ter um relacionamento com Deus, para que você possa lançar a sua ansiedade, seus problemas sobre Ele. Não devemos, ansiedade, meus irmãos, é incredulidade. Incredulidade é pecado. Deus já deixou uma palavra para cada um de nós. Não andem ansiosos. O que é necessário para vocês sobreviverem, eu vou dar. Eu vou garantir. O que é necessário para vocês viver? É comer? É beber? É vestir? Não se preocupem, deixem comigo. Agora, um Corolla 2023 é necessário para a gente sobreviver, irmãos? Não. Eu tenho meu Celtinha aí de 2 portas que me leva para onde eu vou. Me leva para onde eu quiser. Uma casa, uma mansão, uma cobertura é necessário? Sim, se a pessoa tiver condições de comprar, compre. Mas não queira jogar Deus na parede e dizer que isso é necessário para você sobreviver. Necessário para nós sobrevivermos é comida, bebida e vestes. E isso Deus já deixou garantido para nós. Então lançar é arremessar. Não tem aquele jogador de basquete, quando ele arremessa a bola lá na cesta, Arremessar é isso. Arremessar para longe de nós. Lança o teu problema. Lança a tua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de mim e de você. E você sabe do que eu estou falando. Ele tem cuidado verdadeiramente. Devemos lançar a ansiedade sobre Ele. Devemos lançar toda a ansiedade e não parte dela. É toda a ansiedade, e não apenas uma parte. Não devemos lançar a ansiedade sobre Ele aos poucos, retendo as preocupações que acreditamos sermos capazes de resolver por conta própria. Deixa comigo que eu resolvo. Isso é fácil, deixa que eu resolvo, isso é fácil de resolver. Se fosse você, eu não confiava muito em você mesmo, não. Lancem sobre Ele a ansiedade de vocês. Guardar pequenas ansiedades fará que ela logo se transforme em grandes problemas. Então não é jogar uma parte de ansiedade para Deus e reter o restante, não. É jogar toda, lancem, arremessem sobre Ele. Charles Spurgeon, ele dizia assim, transforme os seus problemas em oração.
Não é para sair contando para fulano, para ciclano, sair espalhando os seus problemas para todo mundo e ficar se fazendo de coitadinho. Não, transforme os seus problemas em oração. Se tranque no quarto realmente e ore a Deus, lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, todos os seus problemas, todas as suas preocupações. Porque Ele cuida de nós. Então nós precisamos nos cingir de humildade, meus irmãos, para termos um relacionamento maravilhoso com os nossos irmãos, um relacionamento com Deus e um relacionamento conosco mesmo. Versos 8 e 9 vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhadas pelo mundo. Versos 8 e 9. Depois de mostrar como precisamos nos relacionar com Deus, com os nossos irmãos e conosco mesmo, Pedro passa a tratar sobre batalha espiritual. Inimigos que estão à nossa volta, chamamos a atenção para 3 pontos acerca dessa batalha espiritual. Irmão, a batalha, ela é espiritual e ela é real. Ela é real, não é brincadeira, meus irmãos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Existem principados e potestades. Satanás e seus anjos estão aí fora, esperando só uma brecha para tragar, para levar um crente para o fundo do poço, para destruir a vida dele. Então, aqui ele vai mostrar 3 pontos acerca dessa batalha espiritual. Que pontos são esses? O primeiro, a identidade do nosso adversário. Quem é o nosso adversário? É o diabo. O diabo, ele não é uma lenda, ele não é um mito, o diabo, ele é real, ele existe. Diabo, a palavra diabo no grego quer dizer diabolos, que significa jogar um contra o outro. Então é isso que ele quer. Ele quer jogar um contra o outro na igreja, ele quer destruir a igreja. E ele não é uma lenda, ele não é um mito, ele é real. O pastor Diogo, o reverendo Diogo, ele conta uma história aqui interessante de um jovem recém-formado no seminário, passando pela avaliação do presbitério, o presbitério naquela dúvida se ia ordenar ele ou não, só que ele era um jovem recém-formado liberal, um teólogo liberal. Ele não acreditava em nada dessas coisas, diabo, né, espírito, essas coisas. E aquela briga, não podemos ordenar esse rapaz, ele é liberal, ele não acredita no diabo, ele não acredita em nada dessas coisas. Um pastor bem velhinho, experiente, ele se levanta lá no meio da reunião do presbitério, olha para aqueles pastores, presbíteros e diz: ordena o rapaz. Você está louco? Como é que a gente vai ordenar um pastor liberal desse, que não acredita em nada, colocar ele na frente de uma igreja, vai matar a fé dos irmãos logo, logo. Ele disse: não, pode, ordena ele e coloca ele dentro de uma igreja, que dentro de 3 meses ele vai ver tanto problema na igreja que ele vai passar a acreditar na existência do diabo. O diabo, ele existe. Ele não é um conto de fadas, ele não é uma história de caronchinha. A gente não vê, não toca, não pode tocar, não pode ver ele, mas ele é um ser espiritual. Ele é real e nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Então, 3 abordagens acerca dessa batalha espiritual. Identidade do nosso adversário. Vai mostrar, ele é o diabo. A segunda, as estratégias do nosso adversário, ele vai mostrar. Ele anda ao derredor. Tá? Busca uma brecha em nossa vida. O diabo só quer uma brecha mesmo. Só quer uma brechinha assim, para entrar e destruir. Para entrar e derrubar aquele crente. Às vezes é só uma brechinha, às vezes é só uma conversinha que um homem casado, um irmão casado está tendo com uma jovem lá no trabalho. Às vezes é uma mentirinha que o camarada tem que contar na empresa, porque senão ele pode ser demitido.
ele só quer uma brechinha. Porque ele anda ao derredor. E qualquer oportunidade que ele tem, ele entra para destruir a minha vida e a sua. Que Deus nos guarde disso. Então, essas 3 abordagens sobre batalha espiritual. A primeira, ele mostra a identidade do nosso adversário, as estratégias do nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor, né? Ainda na estratégia do adversário, ele anda ao derredor. Busca uma brecha em nossa vida. A segunda, o diabo intimida. Ele é intimidador. Ele é covarde, mas ele é intimidador, né? O leão ruge não quando ataca a presa, mas para espantá-la. Então o diabo ele é covarde, mas ele intimida também. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. E a terceira estratégia que o diabo ele usa, que o nosso adversário usa, é que o diabo ele devora. O diabo não veio para brincar, mas para devorar. Ele mata, é homicida e assassino. O diabo ele não tem piedade, não tem pena de ninguém. Ele só quer uma oportunidade para entrar com tudo, destruir a minha vida e a sua. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Que toda brecha que possa ser dada, que possa estar sendo dada nas nossas vidas para que o diabo entre e destrua a nossa vida, possam cair por terra agora em nome de Jesus. Porque aqui não, Satanás, aqui não. Aqui quem habita é o Espírito Santo e Deus está sob o controle total da minha vida. Manda o chifrudo para bem longe. Então, as 3 abordagens acerca da batalha espiritual: a identidade do nosso adversário, as estratégias do adversário, aí na terceira ele vai dar as armas de vitória contra o adversário. Quais são as armas de vitória que nós temos contra o adversário? A primeira, a sobriedade. A palavra sobriedade aqui, no original grego, significa justamente domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito, né? Domínio próprio. O que é isso? É não estar sob o domínio de algo. Lá em Efésios é o que o Paulo vai dizer, né? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou o crente está sobre o domínio do vinho, ou ele está sobre o domínio do Espírito Santo. Assim como é pecado estar cheio de vinho, é pecado também não estar cheio do Espírito Santo. Tá? Paulo ele vai mostrar isso. Uma vez um irmão chegou com Billy Graham, né, e disse: olha, nós temos que disciplinar o diácono falando de tal. Por quê? Porque ele anda bebendo. Realmente, se ele estiver bebendo, ele está em pecado e a gente tem que disciplinar ele. Mas me diga uma coisa, você é cheio do Espírito? Que é isso, pastor? Tudo ali quando não é um, é outro, né? Ou você é cheio do Espírito, ou você está sob o domínio do vinho. Então, domínio próprio. Armas para destruir os ataques do inimigo, nós precisamos estar sob o domínio do Espírito Santo. Não podemos deixar nada que não seja o Espírito Santo dominar a nossa vida, mas deixar a nossa vida inteiramente sobre o domínio de Deus. Então, as armas de vitória contra o adversário, sobriedade, no grego significa domínio próprio. A segunda arma, vigilância. No original grego, justamente é isso, esperar de olhos abertos, estar vigilante. Vigilante sempre. O Senhor Jesus, ele disse, vigiai e orai. Olha só, olha a ordem. Ele não disse orai e vigiai. Não adianta você orar 3, 4 horas por dia e não vigiar. Pode ser uma brecha que você pode estar dando para o diabo entrar e destruir sua vida. Então ele, vigiai e orai. Olha a importância da vigilância, de estar sempre atento, de olhos abertos. Então, sobriedade, vigilância. A terceira arma contra a vitória, a terceira arma de vitória contra o adversário, a fé.
né? Precisamos resistir ao diabo firmes na fé. A fé é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Então é só com a fé que você vai destruir os dardos inflamados do maligno. Sabe aquele dardo inflamado que ele lança lá na sua mente? Que você cometeu um pecado, você já pediu perdão 2, 3, 4, 5 vezes. Você sabe que Deus lhe perdoou, mas algo está dizendo que lá dentro de você que Deus não lhe perdoou. Né? Isso é uma mentira do diabo. Isso é um dardo inflamado que ele lança para querer tirar a sua paz. Então você precisa ter fé. Precisa ter fé e dizer, não, a Bíblia diz que o pecado confessado é pecado perdoado. Jesus perdoou os meus pecados. Então eu não vou dar ouvidos para que o Satanás está falando. Então a fé é isso, é você apagar, destruir os dardos inflamados do maligno com a fé. Foi só um exemplo que eu dei, irmãos, tem vários outros também. E a quarta arma de vitória contra o adversário, o sofrimento. Isso aqui, ele está nos versos 8a ao 9, tá, irmãos? Sede sóbrio, vigilante, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhados pelo mundo. Então, sofrimento. Muitas vezes a gente acha, meus irmãos, que quando estamos sofrendo, é porque Deus ele quer matar a gente. A gente acha que Deus esqueceu de nós, que Ele virou as costas para nós, mas não. Deus permite o sofrimento em nossas vidas para provar a nossa fé, para fazer a gente crescer mais e mais espiritualmente. E o que é que o salmista fala? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então é nas tribulações é que Deus está mais presente do que você imagina. E aí você tem que buscar forças nele para poder vencer os ataques do inimigo. É ter fé. Não, eu estou passando por essa prova aqui, mas eu sei que Deus está do meu lado, Satanás. E tu não vem querer colocar mentira, não vem querer colocar coisa na minha cabeça, não. E outra coisa, irmãos. Você está sofrendo, mas tem irmãos nossos que estão passando por sofrimentos piores do que o seu. Então a gente não pode só querer hipervalorizar o nosso sofrimento. A gente tem que lembrar dos nossos irmãos e saber que eles estão espalhados por todo o mundo sofrendo coisas piores que a gente. Nos países lá do Oriente Médio, naquela chamada janela 10/40, muitos cristãos sendo perseguidos, né, sendo torturados, mortos, sendo tirados da sua própria família. É o que Pedro está dizendo aqui. Dos versos 10 ao 14, ele vai dizer assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns com os outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que se achais em Cristo. Pedro termina suas exortações dirigindo-se aos cristãos perseguidos da dispersão sobre o cuidado de Deus. Agora Pedro ele passa a falar, ele termina suas exortações e vai falar sobre o cuidado que Deus tem para com aqueles irmãos que estão sendo perseguidos. E aqui nós podemos destacar 5 pontos. Em primeiro lugar, né, quem Deus é? Ele vai falar aqui, ora, o Deus de toda graça, verso 10a. Quem Deus é? Ele é gracioso. É o Deus de toda graça. É o Deus do favor imerecido.
é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos abençoa até os dias de hoje, sem merecermos um palito de fósforo sequer. Então, quem Deus é? Ele é o Deus de toda graça. Ele é misericordioso. Então, não importa a situação, meu irmão, que você esteja passando, a graça de Deus está com você. Em segundo lugar, o que Deus fez? O que Deus fez? Que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. O que Ele fez? Nos chamou para a sua eterna glória. Pela sua graça. Eu e você merecíamos a glória dEle? Eu e você, nós merecíamos o céu? Lógico que não. A Bíblia diz que todos pecaram. Não merecíamos isso. Mas o Deus de toda graça resolveu nos abençoar com a sua eterna glória. Deus nos escolheu e nos destinou à sua eterna glória. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade maravilhosa. Em terceiro lugar, o que Deus permite? Depois de ter sofrido por um pouco, 10, verso 10c. Cristo sofreu. E eu e você não vai ser diferente não, nós vamos sofrer também. Nós vamos sofrer. Nós vamos passar por dificuldades. Mas lembre-se que Deus, Ele é o Deus bem presente nas tribulações. Ele não enganou ninguém. Ele não mentiu para ninguém. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O sofrimento humano comparado à eternidade é pequena, leve e momentânea. Meus irmãos, o sofrimento que vocês estão passando, ou que passamos muitas das vezes, nem se compara com a glória, com o céu que Ele tem preparando para nós. O apóstolo Paulo mesmo chega a dizer: tenho por certo que as aflições que passo no tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem comparação, meu irmão. Vale a pena, está difícil? Quer desistir? Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Se firme no Senhor. Porque nada se compara ao céu de glória que Deus está preparando para nós. Em quarto lugar, o que Deus faz? O que Ele faz? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então o que Ele faz? Ele nos fortifica, Ele nos fundamenta, né? Aperfeiçoar aqui no original quer dizer consertar redes. Aquela rede mesmo, toda puída, né? Rasgada, Ele vai lá e conserta. Né? Que o pescador ele usa para o seu trabalho, ele não pode, ele tem que estar sempre ajeitando, remendando para não deixar escapar os peixes. Assim Deus faz conosco, Ele conserta a nossa rede. Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando de glória em glória. Às vezes é até um pouco incômodo para nós, né? A gente não quer ser aperfeiçoado, a gente não quer ter a nossa rede consertada, a gente não quer ser disciplinado. Mas se for Deus que estiver fazendo isso, meu irmão, deixe, porque não há nada melhor do que ser disciplinado por Deus, do que ter a nossa rede consertada por Ele. Aperfeiçoar, firmar, quer dizer fixar com firmeza, prender firmemente. Então Deus, Ele firma você cada vez mais na presença dEle. Fortificar significa encher de força. Isaías 40:31, a Bíblia diz que Deus, Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então está fraco, meu irmão, suas forças acabaram, peça a Deus que Ele lhe fortifica. Ele lhe enche de força para a caminhada. Fundamentar quer dizer colocar fundamentos. Lançar o alicerce sólido, ou seja, construir sobre uma rocha firme. E quem é a rocha, meus irmãos, aqui na Bíblia? Cristo. Ele firma você na rocha, Ele firma você em Cristo. Em quinto lugar, o que Deus merece. Verso 11.
O que ele merece? A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele merece glória. Ele merece louvor por tudo que ele faz pelos seus escolhidos. Verso 14, ele traz exortação, fala do cuidado de Deus para com o seu povo em meio às perseguições. No verso 14 aqui ele vai se despedir, né? Ele diz: saudai-vos uns com os outros com ósculo de amor. Paz a todos o que vos achais em Cristo. Pedro orienta os cristãos a saudarem uns para com os outros com filema. O que é filema? É uma palavrinha que significa beijo fraternal. É o ósculo mesmo, o ósculo de amor. Então Pedro ele orienta todos os cristãos a se saudarem com o filema. O beijo fraternal, que é traduzido como ósculo de amor. Paulo ele vai falar sobre o ósculo santo, ele vai falar isso em 4 epístolas, né? Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20, 2 Coríntios 13:12, 1 Tessalonicenses 5:26. Mas Pedro aqui, ele recomenda o ósculo de amor. Uma igreja perseguida precisa exercer o amor e experimentar a paz. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Mesmo aquele irmão que, sabe, fala mal de você pelas costas, tenta lhe prejudicar, você precisa amá-lo, você precisa orar por ele. Só não vou dizer para você dar um ósculo santo nele, porque não é a nossa cultura, né? Mas se você quiser também dar, não tem problema, meu irmão, aqui ninguém vai. Eu queria finalizar fazendo 3 aplicações rápidas, meus irmãos. Primeira, meus irmãos, nós precisamos, de fato, nos cingir de humildade para que nosso relacionamento com nossos irmãos melhore significativamente. O apóstolo Paulo ele chega a dizer que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Não é aquela falsa modéstia, você é melhor. Não, você é melhor. Não, você que é melhor, não é isso. Mas é de fato dar a devida honra ao nosso irmão. Tratar ele com o devido respeito e não com desdenho, não com desprezo. Porque está aí, meus irmãos, nas igrejas, cheio de problema nas igrejas, cheio de problema de relacionamento. A igreja de Filipenses tinha problema de relacionamento. Muitas das vezes porque um quer ser melhor que o outro. Mas que aqui em Pirangi ou em qualquer outro lugar, qualquer outra igreja espalhada pelo mundo, isso possa cair por terra, acabar de uma vez por todas em nome de Jesus. Que nós possamos nos cingir de humildade. Segunda aplicação é que, meu irmão, batalha espiritual. A batalha espiritual ela é real e a gente não pode desprezar. Nós temos que ter o equilíbrio, meus irmãos. Tinha um pastor lá em Manaus que ele falava assim: o problema do pentecostal é que ele vê o diabo em tudo. O problema do tradicional é que ele não vê o diabo em nada. Não é assim. Então nós precisamos ter o equilíbrio, saber que de fato o diabo ele é real, ele existe e que todos os dias nós estamos passando por uma batalha espiritual. Existe uma luta constante entre a carne e o espírito, diz a Escritura. A qual aquele você alimentar mais é o que vai prevalecer. Se você alimenta mais a carne, a sua carne vai prevalecer. Se você alimentar mais o seu espírito, o espírito logicamente vai prevalecer. Então, não é brincadeira, nós vivemos uma constante batalha espiritual e nós não podemos desprezar isso. Terceira e última aplicação, não importa o que você esteja passando, Deus ainda cuida de você. Deus, Ele cuida de você, Ele jamais vai lhe abandonar, jamais vai virar as costas para você. Eu comecei ontem a fazer um cursinho preparatório para fazer um concurso, e o professor lá disse uma coisa que me trouxe um alívio, um consolo tão grande. Ele disse assim: olha, lá no dia da prova é só você e Deus. Opa! É só você e Deus. Então que maravilha, tem companhia melhor? Chegar lá, esqueci da questão, embananou tudo,
peça auxílio ao Espírito Santo que Ele vai lhe dar. Ele vai lembrar você. Então, meus irmãos, não importa o que você esteja passando, não importa o quantas pessoas te abandonam, quantas pessoas abandonam você, será sempre você e Deus. Não há nada melhor, meu irmão, não tem nada melhor do que isso, a companhia do Todo-Poderoso, lhe guiando e lhe sustentando todos os dias. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.